Nosso tempo. Agora mesmo no estúdio, Carolina Corol. Vamos direto para as notícias importantes. Duas pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas devido aos ataques da Rússia na região de Zaporizhia. Entre os feridos, há uma criança. Quem informou isso foi o chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov. Em apenas um dia, os ocupantes russos realizaram 839 ataques contra 42 localidades da região. Para o ataque, foram usadas bombas aéreas, artilharia, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e drones. Uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas em consequência do ataque russo à região de Sumy. Entre os feridos, há 2 crianças. Durante o dia, 31 comunidades ficaram sob bombardeio. Isso foi informado pela Polícia Nacional da Ucrânia. 10 edifícios foram danificados, incluindo casas, instalações não residenciais, além de carros e linhas de transmissão de energia. Todos os serviços estão trabalhando nos locais dos ataques. Pela manhã, os invasores russos atacaram o transporte civil no distrito de Dnipro, em Kherson. Segundo a administração militar regional, um homem de 60 anos morreu. 4 pessoas ficaram feridas. Mais tarde, o exército russo realizou um novo ataque contra Kherson. De acordo com a promotoria regional, uma ambulância foi danificada. Os profissionais de saúde não ficaram feridos. 2 pessoas morreram devido a um ataque russo na região de Odessa. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Segundo a promotoria regional, 2 dos feridos foram hospitalizados. A infraestrutura portuária e áreas residenciais foram alvo de ataques com drones de combate. Casas particulares foram parcialmente destruídas e 5 edifícios residenciais em 2 localidades foram danificados. Em Mykolaiv, devido a um ataque balístico pela manhã, 2 pessoas ficaram feridas. Quem afirmou isso foi o chefe da administração militar regional de Mykolaiv, Vitaly Kim. Segundo o comunicado, todas as vítimas estão recebendo atendimento médico necessário. Como resultado de um ataque russo a Balaklia, na região de Kharkiv, 3 pessoas ficaram feridas. A informação foi divulgada pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Bancas de comércio, um quiosque e carros de passeio foram danificados. Uma hora depois, os ocupantes russos realizaram um novo ataque com drone, o que provocou um incêndio em um estabelecimento comercial. Os bombeiros do Serviço Estatal de Emergências extinguiram o incêndio. Segundo o chefe da administração militar regional de Kharkiv, Oleg Sinegubov, em um dia o exército russo bombardeou Kharkiv e mais 17 localidades da região. 13 pessoas ficaram feridas. Os ocupantes russos atacaram nas proximidades de um posto de gasolina na região de Dnipropetrovsk. Sabe-se que pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, entre elas um menino de 10 anos e uma mulher grávida. A informação foi divulgada pela administração militar regional. No momento do ataque, havia um ônibus parado no posto de gasolina. Ele transportava quase 40 crianças. Elas conseguiram sair do veículo por um milagre pouco antes do ataque e foram evacuadas para um local seguro. Como resultado do impacto, o ônibus foi danificado e um caminhão também pegou fogo. O exército russo atacou a Ucrânia com um míssil balístico Iskander-M e lançou 268 drones de ataque. Isso foi informado pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os ocupantes russos lançaram os meios de ataque simultaneamente de 7 direções diferentes. A ofensiva foi repelida pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além de grupos móveis de fogo das forças de defesa da Ucrânia. Segundo dados preliminares da defesa antiaérea, 249 drones de ataque dos tipos Shahed, Gerbera e Taumas foram abatidos ou neutralizados. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia registrou 141 confrontos de combate na linha de frente nas últimas 24 horas. Na direção de Konstantinóvka, os ocupantes russos tentaram realizar 17 ataques. Na direção de Pokrovsk, o exército russo atacou as posições das forças de defesa 26 vezes. No setor de Guliáipol da linha de frente, o inimigo fez 20 tentativas de melhorar sua posição. Foram registradas 6 investidas dos invasores, tanto na direção de Liman quanto na direção sul-Slobojansk. As forças de sistemas de drones das Forças Armadas da Ucrânia, nos primeiros dias de maio, realizaram ataques contra uma série de alvos militares em territórios temporariamente ocupados. Isso foi informado pelo comandante das Forças de Sistemas de Drones, Robert Matiar Brovid. Em particular, na região de Donetsk, foi possível atingir um sistema de defesa antiaérea Pantir, pontos temporários de localização das unidades Storm e Rubicon, além de um centro de telecomunicações em Mariupol. Na região de Lugansk, um sistema de defesa antiaérea Tor e uma estação de radar foram destruídos. Outro radar e uma base de pessoal das tropas russas
foram eliminados na região de Zaporíjia. A Federação Russa viola sistematicamente as normas do direito humanitário internacional, as convenções de Genebra, as leis e costumes da guerra, atacando deliberadamente transporte sanitário e meios de evacuação médica. Foi o que declarou o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, durante uma conversa com médicos militares. Segundo ele, só na área de responsabilidade do 7º Corpo de Reação Rápida das Tropas Aerotransportadas, 5 ambulâncias de evacuação médica foram destruídas desde o início do ano. Em condições de ameaça constante por parte de drones FPV, meios de ataque aéreo e alta transparência do campo de batalha, torna-se especialmente importante equipar as unidades com complexos robóticos terrestres para evacuação avançada, em particular plataformas equipadas com cápsulas blindadas para transporte de feridos. O trabalho nessa direção continua. Paralelamente, continuam os testes de sistemas aéreos não tripulados pesados para evacuação de feridos por via aérea em condições táticas difíceis. Alexandre Sirski, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Telegram. A Ucrânia espera tentativas de destabilização da situação na fronteira com Belarus e está pronta para tomar medidas. Assim, o Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia reagiu ao balão de reconhecimento aéreo que, na véspera, entrou na Ucrânia vindo do lado bielorrusso. O Serviço de Fronteira declarou que o objeto utilizava um retransmissor com o objetivo de amplificar o sinal para os meios aéreos de ataque que a Rússia emprega contra a Ucrânia durante os bombardeios. Eles também não descartaram possíveis provocações na fronteira entre a Ucrânia e Belarus. Estamos registrando tudo com atenção, controlando tudo. Se for necessário, vamos reagir. A Ucrânia está pronta para defender seu povo, sua soberania, e todos devem entender isso, especialmente aqueles que tentam ser envolvidos em qualquer atividade agressiva contra a Ucrânia. Andriy Dimchenko, porta-voz do Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, ao vivo no telejornal Yedini Novimi. A agressão russa contra a Ucrânia mudou completamente as regras do combate. Atualmente, a vantagem no campo de batalha pertence principalmente a quem tem tecnologias de drones mais avançadas. E nossa próxima história é sobre o piloto do Batalhão de Sistemas de Drones VIK da 18ª Brigada Eslava da Guarda Nacional da Ucrânia, com o codinome Zviat, que se levantou para defender a pátria quando ainda era estudante. Agora ele é um dos operadores de drones mais eficazes da sua brigada. Sobre como os invasores russos mudam constantemente de tática usando VANTs, confira na reportagem. Ele já destruiu mais de 40 equipamentos inimigos e eliminou 130 ocupantes russos. O soldado com o codinome Zviat tem 25 anos. Ele foi para a linha de frente desde os primeiros dias da invasão em grande escala. Primeiro serviu na infantaria, depois se requalificou como operador de sistemas de drones. Ele diz que os drones mudaram completamente a tática de combate e as ações da infantaria. Bom, se no começo era algo mais em massa, eles iam em grupos, chegavam de moto, invadiam, atacavam meio que em multidão, agora a técnica deles é mais de infiltração. Agora eles vão em 2, 3, às vezes mandam até um só. O cara vai, acha algum porão, se fixa lá, se esconde. Fica lá 1 ou 2 meses sem água, sem comida. Que encontrar, é isso que tem. Fica esperando os companheiros chegarem. Aí se juntam uns 10 caras e aparecem em algum lugar, atacando uma posição. Esse negócio de andar em grupos como antes quase não existe mais. As forças de defesa encheram o céu com tantos drones de reconhecimento que o inimigo literalmente não consegue levantar a cabeça. E assim que a inteligência detecta algum movimento, drones FPV são enviados imediatamente para lá. Por isso, a infantaria russa tenta o tempo todo mudar a tática de movimentação no campo de batalha. Às vezes vai um grupo andando e assim que eles ouvem um drone, já se espalham, correm para o mato e começam a se esconder. Com esses é muito difícil, sabe, eliminá-los. Por exemplo, um corre, você vai atrás dele e outro te derruba nesse momento. Dá para ver que estão bem preparados. Eles se movem sem parar. Alguns, ao ouvir o drone, apenas ficam olhando e pensando, será que ele me vê? No entanto, com base em sua experiência de serviço na infantaria, Zviat tem certeza de que muitas táticas já não são eficazes na guerra moderna. Os morteiros, pode-se dizer, já ficaram para trás. Vai sobrar artilharia de tubo, artilharia de foguetes, esse tipo de coisa. Tudo que tiver a menos de 15, talvez até 20 quilômetros, e essa zona de morte só vai aumentar, tudo isso é facilmente detectado, pega fogo, esse tipo de coisa. Além disso, a logística é difícil.
Um canhão posicionado a 5 quilômetros ainda dá para puxar e dar um jeito. Mas para o morteiro de 80 não dá mais para levar munição nem carregar nas costas. Ao mesmo tempo, a proteção dos tanques e dos blindados, que conseguem levar a infantaria até a linha de frente, está sempre sendo aprimorada. Hoje em dia, no campo de batalha, dá para ver cada vez mais tanque tartaruga e tanque ouriço, que são mais protegidos contra drones. Além das redes, eles ainda soltam cabos por cima. Tentamos quebrar a esteira para terminar o serviço à noite. O Vampiro trouxe minas TM, pois a carga do drone não perfura nada. No topo da lista de alvos prioritários para a destruição do escaviate agora estão os lançadores múltiplos de foguetes. No entanto, tanques, veículos blindados ou motocicletas do inimigo também não passam despercebidos pelos operadores ucranianos de drones. O alvo gordo é um tanque, justamente o Tur-80 recentemente. Eles simplesmente saíram em 3 para atacar na direção de Constante. Um deles explodiu em uma mina, o segundo foi atingido logo em seguida, e o terceiro percebeu que a coisa estava feia e deu no pé. Sviat tem certeza, é justamente por causa dos fracassos nos ataques que os ocupantes russos estão apagando cidades e vilarejos da região de Donetsk do mapa com bombas. Por exemplo, como aconteceu com Chasiv Yar, ele recorda, foi ferido e ficou apenas 1 mês e meio em tratamento, e quando voltou, não reconheceu a cidade. Sigo voando sem saber ao certo o destino. Vi prédios de 4 andares que continuavam de pé ao sair. Eles não estão mais lá. E algo assim, provavelmente... Bem, como explicar isso? Não é nem que eu não acredite, não sei como dizer. Eles simplesmente nivelaram tudo ao chão. É uma sensação muito estranha, de verdade. Em grande parte, graças aos pilotos ucranianos, o inimigo não consegue avançar na linha de frente. E todas as declarações dos propagandistas russos sobre a suposta captura de cidades ucranianas, mais uma vez, não se confirmam. Dmitry Glushko, da região de Donetsk, para o canal Freedom. Na Polônia, começaram grandes exercícios da OTAN com a participação do Exército dos Estados. As manobras estão acontecendo no campo de treinamento em Oshich. Mais de 3.500 militares foram mobilizados para elas. Eles estão treinando a cooperação entre aliados e a realocação de tropas. Em particular, as unidades estão aprendendo a reagir a diferentes cenários de combate e a sua dinâmica mudança no campo de batalha simulado. Atenção especial é dada à coordenação das ações. Os exercícios vão durar até o final da semana. E vamos discutir o próximo tema em mais detalhes. Militares ucranianos atingiam 2 petroleiros na entrada do porto de Novorossiysk. Eles faziam parte da chamada Frota Sombra da Rússia. Isso foi informado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo ele, unidades das Forças Armadas da Ucrânia, do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, e da Marinha participaram da operação. O presidente destacou que o alcance de longo alcance da Ucrânia será desenvolvido de forma abrangente no mar, no ar e em terra. Desde o início deste ano, a Rússia já perdeu pelo menos 7 bilhões de dólares apenas devido aos ataques precisos ucranianos contra instalações da indústria petrolífera e de refino de petróleo. Segundo Volodymyr Zelensky, os prejuízos do país agressor aumentam devido a danos em equipamentos, paralisações e atrasos nos embarques. Dessa forma, as sanções de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia estão atingindo um novo patamar, destacou o presidente. Ao final de abril, nossas sanções de longo alcance atingiram um novo nível em 3 indicadores: redução da receita do setor petrolífero russo, distância e intensidade dos ataques. É importante que não apenas conseguimos atingir o próprio alvo, como definido pela missão de combate, mas também aumentamos o tempo de inatividade dele, ou pelo menos há uma redução significativa no volume de trabalho. Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia chegou hoje à capital da Armênia, Yerevan, para participar da cúpula da Comunidade Política Europeia, que acontecerá na segunda-feira. Ainda hoje, ele tem encontros bilaterais agendados com os primeiros ministros do Reino Unido, Noruega, Finlândia e República Tcheca. Quem informou isso foi o porta-voz de Vladimir Zelensky, Sergei Nikiforov. E já amanhã, o chefe de Estado fará um discurso na sessão principal da cúpula. A decisão da Casa Branca de afrouxar as sanções petrolíferas contra a Rússia foi um erro. Quem afirmou isso foi o ex-representante especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Volker.
Segundo ele, a curto prazo, isso pode dar mais recursos a Putin, mas a longo prazo não terá grande impacto, já que a decisão de Washington diz respeito às permissões para a venda de petróleo russo que já está no mar, e não à exportação total. Esse afrouxamento das sanções petrolíferas contra a Rússia foi uma decisão equivocada. Ou seja, é um erro, porque praticamente não vai influenciar os preços mundiais do petróleo, se é que vai influenciar. Por outro lado, isso dará mais recursos a Putin e, assim, o incentivará a prolongar sua guerra contra a Ucrânia. Por isso, considero que, nesse sentido, é um erro. No longo prazo, isso não terá grande importância, mas no curto prazo terá. A longo prazo, acredito que os preços do petróleo vão cair novamente, e isso vai afetar Putin de forma muito mais significativa. Kurt Volker, representante especial dos Estados Unidos para assuntos da Ucrânia em 2017 a 2019, em entrevista à agência Ukrinform. A ameaça de crise está forçando o governo russo a endurecer o controle sobre a produção de combustível após uma série de ataques às refinarias. É o que escreve o Moscow Times. As maiores empresas petrolíferas do país devem assinar um acordo com o serviço antitrust para estabilizar o mercado interno. Dessa forma, o Kremlin pretende controlar os volumes de produção de combustível, o fornecimento ao mercado interno e as exportações, além do aumento dos preços nos postos de gasolina russos. A Rússia continua recebendo a maior parte das tecnologias sob sanção através da China, apesar das restrições do Ocidente, ao que escreve a Bunda. E, segundo fontes da publicação, semicondutores, eletrônicos e equipamentos necessários para a produção de armas chegam à Rússia por meio de canais chineses. Graças a isso, o Kremlin conseguiu aumentar a produção de mísseis e drones. Enquanto isso, a União Europeia tenta limitar esses esquemas com sanções contra empresas chinesas específicas. No entanto, até agora, não há efeito significativo. Ao mesmo tempo, os países da União Europeia não têm pressa em aumentar a pressão sobre Pequim, temendo consequências econômicas e o agravamento das relações com a China. Segundo o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, a Rússia começou a vender ouro, um dos principais ativos de reserva, acumulado ao longo de décadas. A transição do acúmulo para a venda significa que o Kremlin está ficando sem fontes alternativas de financiamento, enquanto o acesso aos mercados externos continua limitado. Juntos, esses acontecimentos mostram uma dinâmica única. A Ucrânia atinge as fontes de receita da Rússia, especialmente a exportação de petróleo, e Moscou, em resposta, é forçada a buscar reservas internas, incluindo a venda de estoques estratégicos. Isso evidencia a crescente pressão sobre o orçamento russo e a necessidade de tapar buracos financeiros com recursos acumulados. A retórica econômica do Kremlin está cada vez mais distante da realidade dos fatos. As autoridades tentam apresentar a queda como uma estabilização controlada, enquanto os principais indicadores apontam para problemas sistêmicos. Assim, o Kremlin admite a queda do PIB, mas a chama de efeito esperado das medidas anticrise. Foi o que declarou o porta-voz do ditador russo, Peskov. A informação foi publicada pelo jornal Moscow Times. Segundo dados oficiais, no primeiro trimestre, o PIB do país caiu 0,3%, sendo essa a primeira vez desde 2023. No entanto, por trás dessa formulação, esconde-se uma piora nos setores básicos, construção civil, transporte, indústria não extrativa, o que sinaliza uma desaceleração da economia como um todo, e não uma correção pontual. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.